Olá, a grande novidade é que o presidente Donald Trump declarou estar disposto a conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não é só pegar o telefone. Conversas de presidentes exigem uma preparação diplomática para criar um ambiente favorável ao diálogo. Como observou o ministro da Fazenda Fernando Haddad, não dá para expor Lula à humilhação a que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi submetido na Casa Branca em 28 de fevereiro por Trump e pelo vice-presidente James David Vance. O diálogo direto com Trump é difícil porque o presidente dos Estados Unidos incluiu entre as exigências o fim do processo por tentativa de golpe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Seria uma interferência inaceitável e inegociável no poder judiciário e na soberania brasileira. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, filho de exilados cubanos, é adversário de governos de esquerda, especialmente que apoiem as ditaduras de Cuba, da Nicarágua e da Venezuela. Outro dia protestou contra a condenação do ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, que derrotou as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, com o apoio de grupos paramilitares de direita. Na questão política, parece claro que Trump aposta na eleição em 2026 de um presidente brasileiro que seja aliado dos Estados Unidos, aliado dele. Trump, não o presidente Biden, reconheceu imediatamente a eleição de Lula. Trump quer afastar o Brasil da China numa guerra fria entre os Estados Unidos e China que é cada vez mais evidente. Não interessa ao Brasil como uma potência herbívora, desarmada, que não projeta o seu poderio militar no exterior, uma aliança automática com nenhum dos dois lados nesta nova Guerra Fria. Aí entra a questão do BRICS, cada vez mais um instrumento de política externa da China, com entrada de vários países ditatoriais, mas, ao mesmo tempo, o BRICS pode ser útil para diversificar o comércio exterior do Brasil diante da guerra comercial de Trump. O Brasil cria mais prazo e isenções para produtos agrícolas e aviões, conseguiu uma isenção do tarifaço de 50% para 694 produtos, que representam mais de 40% dos produtos exportados para os Estados Unidos, inclusive os aviões da Embraer. O secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, admitia não impor tarifas sobre produtos que não são produzidos nos Estados Unidos, mas eles não abriram exceções para carne, café, frutas, móveis, maquinários, tabaco e outros produtos brasileiros. Os Estados Unidos produzem suco de laranja na Flórida, mas não em quantidade suficiente, então o suco de laranja está entre as exceções. Não vai pagar, não entrará no tarifaço. Trump sempre aposta alto e blefa para negociar a partir daí. A estratégia de negociação dele: atacar, nunca admitir erros, nunca pedir desculpas, cantar vitória e nunca admitir a derrota. Há uma inflação no preço da carne nos Estados Unidos e uma das promessas de Trump foi baixar o custo de vida, então o Brasil tem de continuar negociando. O Brasil tem uma economia bastante fechada, então há espaço para uma abertura comercial que pode ser benéfica se forçar as empresas brasileiras a serem mais competitivas. E os Estados Unidos manifestaram interesse nas terras raras, minerais estratégicos importantes para o setor de alta tecnologia, inclusive de defesa. Então tem jogo. É preciso envolver as empresas norte-americanas importadoras de produtos brasileiros. Para cada dólar de café em grão importado pelos Estados Unidos, as empresas norte-americanas faturam $40 em torrefação, moagem, empacotamento, distribuição e venda direta ao consumidor final. 1/3 do café consumido pelos norte-americanos é do Brasil. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador mundial de café, e os Estados Unidos são o maior consumidor e maior importador desde o século XIX.
As importações de café pelos Estados Unidos ajudaram o Brasil a arrecadar impostos e manter a unidade nacional, ajudaram a construir o Brasil. Nos aviões da Embraer, 50% a 60% dos componentes são importados dos Estados Unidos. Motores, toda a parte eletroeletrônica, sistemas de navegação e comunicação, a parte hidráulica, os trens de pouso e partes da fuselagem. A Embraer depende do mercado norte-americano, vende 45% dos aviões comerciais e 70% dos jatinhos particulares, dos jatinhos executivos, para os Estados Unidos. Uma reclamação dos Estados Unidos é com as plataformas digitais. O ministro Alexandre de Moraes foi acusado de censurar cidadãos e empresas dos Estados Unidos. Isso foi usado para justificar as sanções financeiras a Moraes com base na lei Magnitsky, mas o britânico, que fez campanha pela aprovação da lei destinada principalmente a punir traficantes e graves violadores dos direitos humanos, disse que não cabe a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E o Brasil tem todo o direito de regulamentar a atuação das redes sociais no país. Há também a investigação do representante comercial dos Estados Unidos sobre concorrência desleal, que inclui o PIX e o desmatamento. Esta investigação tem base na Lei de Comércio dos Estados Unidos, de 1974, em que o artigo 301 autoriza o presidente a adotar medidas unilaterais em casos de comércio desleal, suposto comércio desleal, porque são eles que acusam, eles que julgam, eles que decidem. O economista Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2008, descreveu o PIX, uma criação do Banco Central do Brasil, como meio de pagamento do futuro. O PIX tira mercado de empresas norte-americanas de cartão de crédito e serviços de pagamento como o PayPal, Apple Pay e Google Pay. A Meta desistiu de lançar um sistema de pagamentos via WhatsApp no Brasil por causa da concorrência do PIX. E o Brasil vai lançar um PIX internacional. Um analista norte-americano, James Bosworth, comentou que o Brasil poderia estender esse sistema para países latino-americanos com moedas instáveis, como Argentina, Bolívia, Colômbia e Venezuela. A Argentina, do presidente Javier Milei, dificilmente aceitará. Milei é a favor de uma política de satélite privilegiado dos Estados Unidos. Na Venezuela, o Brasil não reconheceu a reeleição de Nicolás Maduro, que anunciou um tarifaço de 75% sobre produtos brasileiros. O tarifaço de Trump é imposto com base na Lei de Emergência Econômica de 1977, época da crise do petróleo, e não há emergência econômica nas relações comerciais dos Estados Unidos com o Brasil, já que os Estados Unidos têm superávit, têm saldo comercial positivo. O senador Tim Kaine, que foi candidato a vice-presidente de Hillary Clinton em 2016, anunciou que vai contestar a aplicação da lei. Mas Trump tem maioria no Congresso, que tem sido extremamente submisso ao presidente, e a supermaioria conservadora da Suprema Corte geralmente tem tomado decisões a favor das medidas de Trump. Pela Constituição dos Estados Unidos, o comércio exterior é da competência do Congresso e não do Executivo. No passado, os presidentes dos Estados Unidos precisavam da autorização para a promoção do comércio dada pelo Congresso para negociar. O prazo final dessas autorizações era o prazo fatal para fechar um acordo, porque elas não permitem que deputados e senadores aprovem emendas aos acordos negociados, o que levaria a negociações sem fim. Teria de reabrir as negociações se houvesse emendas. Nunca é só sobre comércio. Os acordos anunciados até agora com 7 países, Reino Unido, Japão, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Coreia do Sul e Paquistão, e também com a União Europeia, foram amplamente favoráveis aos Estados Unidos. Todos têm um forte componente político. Esses acordos deixam claro que nunca é só sobre comércio. São países que dependem dos Estados Unidos para segurança e defesa, com exceção do Paquistão, aliado dos Estados Unidos na Guerra Fria,
e também da China por causa da rivalidade histórica entre China e Índia. Então, o Paquistão pode comprar armas e conseguir proteção militar da China. As Filipinas, a Indonésia e o Vietnã têm disputas territoriais com a China no Mar do Sul da China, têm interesse em boas relações com os Estados Unidos para contrabalançar o crescimento do poderio chinês. Os outros países têm tropas dos Estados Unidos no seu território. O Reino Unido ficou com 10%, os outros países que fecharam acordo, o Reino Unido ficou com tarifas de 10%, que Trump anunciou como tarifa mínima, União Europeia, Japão e Coreia do Sul com 15%, e os outros países que fizeram acordo com 19% e 20%. O acordo com a União Europeia está sendo criticado na Europa como uma rendição, prevê tarifas unilaterais de 15%, exigência de investimentos de 600 bilhões de dólares, e que praticamente toda a importação de petróleo e gás seja feita pelos Estados Unidos no total de 750 bilhões de dólares em 3 anos. Mas a Comissão Europeia não importa petróleo. São empresas privadas que fazem isso, então as decisões de investimento e de compras são tomadas por empresas privadas. A China pode obrigar suas empresas a fazer esse tipo de negócio, mas a União Europeia não. O Japão diz que os investimentos anunciados por Trump de 500 bilhões de dólares serão empréstimos e garantias de empréstimo. O Japão tem interesse em parcerias em setores como microprocessadores e inteligência artificial. O jornal conservador do Wall Street Journal, que é a favor da globalização e aliado de Trump, considerou os acordos transitórios uma espécie de estações de passagem mais frágeis e menos legítimos que o sistema multilateral de comércio que os Estados Unidos levaram décadas construindo depois da Segunda Guerra Mundial. Entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001, seu reconhecimento como economia de mercado, um equívoco por causa da forte intervenção estatal, e os enormes déficits comerciais dos Estados Unidos com a China levaram os Estados Unidos a abandonar a defesa do livre comércio e da globalização econômica. Não fecharam acordos China, México, Canadá, Índia, Singapura, Taiwan, Suíça, o resto da Ásia, o Oriente Médio e a África. As negociações com a China, entre outros países, as negociações com a China foram prorrogadas até 12 de agosto. Com os outros países, as tarifas entram em vigor em 7 de agosto. Há mais uma exceção, o México ganhou mais 90 dias, é totalmente dependente dos Estados Unidos. 84% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos, mas quase toda a parte de produtos industriais é feita por empresas norte-americanas que aproveitam a mão de obra 6 vezes mais barata no México. A Síria foi tarifada em 41%, talvez por causa da recente violência contra a minoria drusa. Laos e Myanmar, que são aliados da China, em 40%. A Suíça, grande exportadora de medicamentos e relógios de luxo, em 39%, o Canadá em 35%, e Trump citou a notícia de que o Canadá vai reconhecer o Estado palestino como justificativa para aumentar o tarifaço. O Iraque será tarifado em 35%, a África do Sul, que Trump acusa de discriminar a minoria branca, a Bósnia e Herzegovina e a Líbia em 30%, a Tunísia e a Índia em 25% e a Austrália em 10%, a tarifa mínima da guerra comercial de Trump, que citou a venda de armas da Índia à Rússia, a compra de armas da Rússia pela Índia e a importação de petróleo russo pela Índia para justificar os 25%. Os outros países que não fizeram acordo serão tarifados em 15% a 20% a partir de 7 de agosto. Trump deu prazo até 8 de agosto para a Rússia aceitar um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia ou ser submetida a tarifas de 100%. Os países que fazem negócios com a Rússia também seriam punidos. Isso incluiria o Brasil, que importa óleo diesel e fertilizantes russos e aumentou bastante as compras desde a invasão da Ucrânia. Pelos cálculos da Universidade Yale, a tarifa média praticada pelos Estados Unidos passou de 2,8% antes da posse de Trump para 18,4%. Antes do início da guerra comercial com a China, no primeiro governo Trump,
a tarifa média dos Estados Unidos era de 1,4%. A guerra comercial levará a uma queda no crescimento dos Estados Unidos de 0,4% ao ano. Vai crescer, vai deixar de crescer, mas parece pouco, mas são 120 bilhões de dólares. O relatório mensal de emprego dos Estados Unidos, revelado ontem, mostrou o impacto da guerra comercial. Entre postos de trabalho abertos e fechados, houve um saldo de 73 mil vagas em julho e uma queda de 258 mil vagas na estimativa anterior para maio e junho. Em resposta, Trump demitiu a chefe do escritório de estatísticas do trabalho, acusando-a de manipulação política. As tarifas dos Estados Unidos são as mais altas desde a Lei Smoot-Hawley de 1930, uma das principais causas da Grande Depressão. Uma guerra comercial, o colapso da cooperação internacional e a ascensão do nazifascismo foram as principais causas da Segunda Guerra Mundial. A guerra comercial e a ascensão da extrema-direita estão de volta. Diante das ameaças da Rússia, Trump mobilizou ontem 2 submarinos nucleares. A invasão da Ucrânia acabou com os dividendos da paz do fim da Guerra Fria. O risco geopolítico e a ameaça de guerra nuclear estão de volta. O mundo voltou a ser um lugar muito perigoso. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Threads, no Instagram, no LinkedIn, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.